Olá, tudo bem? Chegamos de volta na sua tela com um Momento Seguro. O seu podcast, o seu programa, o seu canal de YouTube que leva informação de qualidade para você sobre seguros e outros produtos da nossa Viconseg. Momento Seguro. Hoje, mais um episódio cheio de utilidade pública para você. Não é isso, Leandro Prates? Olá, ouvintes do Momento Seguro. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, dividindo essa bancada, né? E trazendo uma convidada que hoje é a primeira vez que esse grande play no mercado está aqui no Momento Seguro. E não poderia ficar... Tá aí. A gente estava comentando aqui, já chegamos a quase 40 episódios e é a primeira vez que nós estamos trazendo o Bradesco. Exatamente. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber Roberta Leite, superintendente comercial da Bradesco. Seja bem-vindo, minha querida. Obrigada, Alvino. Obrigada, Leandro. É um prazer estar com vocês, participar desse episódio, falar um pouquinho do Bradesco Vida e Previdência para vocês. Lembrando, ela é especialista em vida e previdência. Tudo que eu falo, o setor de vida, o ramo de vida... É a menina dos olhos dele, viu? Eu sou encantado com o segmento de vida, então assim, eu vou até atropelar ela porque eu sou empolgado com o setor de vida. A gente fala muito, acho que nós tivemos, assim, assunto seguro de vida aqui em alguns momentos, né, Léo? Nós falamos aí de algumas tragédias que aconteceu, falamos aí do Legacy, falamos de Porto Alegre, falamos de Minas Gerais, sempre com muito foco. Às vezes em outros produtos como residencial, como e a gente o sempre carro, traz o mas vida, trazendo o vida como um foco importante para isso. Antes de Roberta entrar e começar a falar, só uma deixa, Roberta, que a gente fala sempre assim, quando a pessoa pensa em seguro, pensa no seguro de automóvel, que é culturalmente, né? Aí a pessoa tá na concessionária, o cliente me liga, Léo, eu tô tirando um carro aqui agora. Não pode sair sem seguro. E ele não tem um seguro de vida. Não é? E ele tem um filho, tem uma família, tem todo mundo para deixar. E a preocupação dele é o bem material e o vida ele não tem. Mas o Momento Seguro tem essa finalidade. A Viconseg tem esse trabalho, principalmente nós que fazemos parte da indústria do seguro, de fomentar a cultura do seguro, principalmente o seguro de vida. Segurar pessoas. E é isso mesmo, assim, a questão de proteção hoje, ninguém sai de casa para fazer, vou pedir... para uma venda acontecer, eu vou pedir para um corretor nosso cotar um seguro de vida. Eu não vou chegar para o Leandro e vou falar assim, vou cotar... Acordei Leandro, com vontade de um seguro de vida. Exatamente. Poxa, faz aí meu seguro de vida. Mas essa condição acontece mesmo. Sai de uma concessionária, faz uma cotação para o meu carro, ok. E aí, quando a gente entra numa posição seguinte, acontece em grandes metrópoles, muito a situação de você ser abordado num sinal e acaba, vai ser assaltado. Você não vai falar, leva a minha família, né? E deixa o meu carro. Então, assim, por que a gente não vai falar isso? Então, por que a gente trata a questão do seguro de vida dessa forma, né? E, às vezes, eu acho que tem a ver muito com como a gente está vendendo e se, de fato, o corretor de seguro está ofertando. Porque mercado tem e proteção financeira, proteção do seu patrimônio, quem não quer pensar nessa condição e deixar uma condição legal para sua família? É o seu maior bem. Ela deu spoiler, mas vamos voltar aqui. Eu já vi que vai render, né? Vai render. Então, assim... Antes da gente falar um pouquinho, a gente vai entrar nas especificidades dos produtos de seguro de vida, previdência, a gente vai falar bastante sobre isso. Antes disso, a gente quer conhecer quem é Roberta Leite. A gente quer saber como que a Roberta Leite chega agora em 2026. Nós não vamos falar data porque você pode estar vendo aí qualquer dia que você quiser, né? Mas agora em 2026, como que a Roberta chega hoje como superintendente comercial do Bradesco Vida e Previdência? Nesse momento, sua trajetória profissional, como é que eu parei, né? Isso, como é que você parou aqui neste momento? Entendeu? Um pouquinho de sua trajetória, a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Na verdade, eu já tenho 14 anos de companhia, tá? Desses 14 anos, eu entrei no automóvel, né? Então, assim, eu sei muito bem o que você está falando, passei muito tempo por isso. Trabalhei como especialista em 2 anos de automóvel, ramos elementares. Trabalhei especificamente como generalista em 2004
2015, a companhia acabou trabalhando junto como generalista, então não existia mais especialista de automóvel, enfim. E acabou que eu desenvolvi muito o trabalho em benefício. E olhando esse lado, tinha saúde, tinha vida, tinha odontológico, tinha previdência. Fui chamada para trabalhar especificamente com o superintendente sênior regional da época. Como todo mundo já percebeu, né? Eu sou uma autêntica baiana. Carioca da Só Gema. que não. Só que não, uma carioca da Gema. E trabalhei 12 anos aproximadamente no Rio de Janeiro. Nesse momento, em 2019, eu comecei a trabalhar especificamente com os produtos de benefício, produtos de pessoas. E destaquei na companhia, ganhei o prêmio da Talento de Seguros, que é um prêmio que a gente tem essa oportunidade, tanto o corretor quanto o seu próprio funcionário tem a possibilidade de ganhar. Me destaquei e vim para a Bradesco Vida e Previdência em 2023. Minha trajetória, eu também ganhei mais um prêmio na Bradesco pela área da Talento de Seguros e vim convidada para assumir Bahia e Sergipe na posição de superintendência comercial do Vida e Previdência. É Bahia e Sergipe? Bahia e Sergipe. É bom frisar, Alvino, essa questão que eu gostaria também que a Roberta falasse um pouco sobre a questão da segmentação, né? Que a Bradesco, ela é uma grande marca, é um grupo, faz parte do grupo Bradesco. Inclusive, Léo, tem uma coisinha aqui do nosso glossário, que aqui, Roberta, a gente costuma... quando tem alguma coisa que eu não entendo, eu sou o cliente. Eu gosto de pedir vocês para explicarem, né? Você Sim. falou aí de ramos elementares. O que são ramos elementares? Só dentro da até colocação de Léo. São são os ramos que não são automóvel e não são os de benefício, que é saúde, odonto, são ramos alimentares. Por exemplo, máquinas agrícolas, essa questão são ramos alimentares, são demais ramos, que a gente chama de demais ramos. Ok. Exatamente. Eu vou falar o seguinte, a Bradesco, todo mundo sabe que é uma companhia oriunda do banco, Bradesco, e a Bradesco ela é dividida em várias segmentações. Bradesco Auto RE, né? E a Bradesco Vida e Previdência. E a saúde. Isso, exatamente. Hoje, na parte de seguros, né? A gente tem o banco atrás da Bradesco Seguros, né? Então, hoje, a gente segmenta ela. Tem hoje uma equipe de automóvel, ramos elementares, que a gente diz que é ramos de patrimônio, né? E a área de benefício, existe também uma superintendência e uma gestão da Bradesco Saúde e a Bradesco Vida e Previdência. Então, hoje a gente tem no grupo segurador 3 empresas específicas que trabalham com a área de mercado. O que é a área de mercado? São os corretores que são fora de agências do Banco Bradesco. Então, os corretores que trabalham para dentro das agências é chamado de Bradescor, né? Ou antigo rede, como a gente já estava mais habituado a trabalhar. E hoje a gente também tem a Bradesco Vida e Previdência. Em 2023, a Bradesco Vida e Previdência veio provocar os corretores de mercado a trabalhar conosco também e não ficar só no ambiente de banco. Apesar de ser um produto de cunho financeiro. Né? Então, a gente provocou e a gente vem avançando muito nesse mercado, pelo menos junto com os corretores. A Bradesco, ela demorou de trazer para nós corretores, né? Essa questão, essa perspectiva, que era mais, como a Roberta falou, era mais nas agências, e veio. Só que ela veio de forma estruturada. Ela veio com uma empresa montada exclusivamente para atender, quando a gente fala, outro glossário, benefícios. Saúde, os ramos de saúde, odontológico, vida e previdência. E você vê que ela está especificando que ela é vida e previdência. Então, tudo que trata vida, pessoa física, jurídica e previdência, a Roberta é especialista, é responsável pela Bahia, e o Lucas é o nosso comercial que está aqui a nos assistir, que é o nosso comercial que nos atende aqui na cidade. Então, assim, a Bradesco ela entra no mercado de forma estruturada. Assim como seguradoras que são especialistas somente no ramo de vida, ela é uma seguradora especialista no ramo de vida, como ela no ramo de automóvel. Então, assim, ela entrou de forma bem estruturada. Então, é uma marca que dispensa comentários, é um grande player do mercado, é uma marca que tem um banco muito forte,
Eu acho que dos bancos é o mais conhecido. Hoje a marca Bradesco é um dos bancos mais conhecidos. Então traz essa chancela para o corretor colocar mais produtos na sua prateleira. E aí agora a Roberta vai nos explanar as dezenas e milhares de produtos que ela tem. E, inclusive ela tem coisa nova trazendo do forno para gente. É verdade, Leandro. Hoje a gente tem soluções específicas tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Quando a gente olha para o viés de pessoa jurídica, a gente tem produtos de sucessão, que é o pessoa-chave. A gente tem produtos de retenção de talento, que é o empresarial resgatável. Nós temos produtos que hoje, vamos dizer, o mercado se diz whole life, né? São os produtos de pagamento temporário, com vigências vitalícias, ou produtos de pagamento temporário que também trabalhem com resgate, né, com a possibilidade de resgate. Os produtos tradicionais de seguro de vida, que pode comportar também um AP. No empresarial, a gente também trabalha com capital global, com coletivo. Então, assim, temos uma vasta experiência e produtos para avançar nesse mercado. Inclusive, como o Leandro já deu um spoiler aí, na semana passada, terça-feira, nós fizemos o Café com Vida, que é uma edição que a gente faz também, uma reunião, algo que a gente traz para vídeo, para comunicar os nossos corretores o que a gente está fazendo de diferente do mercado, o que a gente tem de benefício. E nós trouxemos agora o educacional pessoa física. A gente que está muito acostumado a falar sobre educacional, entender que são para instituições de ensino, né? Então, geralmente, quando a gente é abordado com esse produto, a gente é abordado dentro de uma instituição de ensino, né? Então, esse pagamento é feito através da própria instituição de ensino, com as mensalidades, mês a mês, dessa escolaridade, né? Então, dentro desse perfil e do apetite de mercado, a gente entendeu que fazia sentido lançar algo diferente, algo que pudesse levar a gente como um player de mercado mesmo na questão do educacional pessoa física. Então, a gente lançou na terça-feira passada, colocamos essas informações, onde hoje a gente tem muitas coberturas, além da própria cobertura na falta desse pagante, né? Você conseguir levar o estudo, seja do seu filho, seja de um primo seu, não precisa ser especificamente ligado do seu dependente financeiro. Às vezes você paga de um sobrinho, de uma questão. E é interessante, Alvino, como a Roberta falou, porque assim, a grande maioria das demais seguradoras, esse produto é comercializado para instituição de ensino. Por exemplo, a gente chega uma universidade aqui e nós oferecemos o produto. Assegurada é a instituição. A seguradora estipulante é a instituição. O segurado é o pai do aluno, vamos dizer assim. Então, o seguro visa atender, é contratado pela instituição. Esse é o inverso, é contratado pelo pagante. No caso, você pode contratar um seguro para a educação dos seus filhos. Então, é mais um produto diferente que traz, que a gente fala, né? Que a gente costuma dizer aqui, Roberta, que aqui é um programa de utilidade pública. Nós temos a obrigação de trazer a informação para o nosso cliente, para o nosso ouvinte, aquela pessoa que está escutando, seja até corretor, o mercado como um todo. Nós temos a obrigação de difundir a cultura do seguro e trazer essas informações para o mercado. Com que isso seja e é realmente, né, de interesse público. As pessoas entendam isso como interesse público. Porque às vezes as pessoas, mas às vezes o pai tem interesse, mas a instituição que o filho está não tem a oportunidade. Então ele tem a opção de contratar esse seguro de forma separada. Então, é mais um diferencial, que, como a Roberta trouxe aqui, inúmeros produtos de seguro que a Bradesco tem, desde os assistentes pessoais, nós vamos falar mais um pouco adiante, inúmeros produtos. Mas uma coisa também que me chamou a atenção com a chegada da Bradesco, eu digo assim, a chegada é porque, para o cliente entender, é porque a Bradesco, como ela é muito segmentada, e o produto Vida e Previdência estava mais na prateleira do banco, né? Não estava como nosso corretor. Na chegada do ponto de venda corretora, no corretor de seguros, como hoje. E uma questão que me chamou a atenção foi a capacitação interna de nossa funcionária Pamela,
que hoje está fazendo A academia de vendas. a academia de vendas. Então, ela não só está trazendo o produto, como está capacitando a minha corretora, que é a pessoa da Pama aqui, que é hoje, que toma conta da carteira de benefícios da Viconseg, Que é outra apaixonada por vida. Viu? Para se capacitar para atender para o nosso cliente com forma de excelência. Então, trazer as melhores coberturas, trazer o que é de melhor no mercado para o cliente. Então, assim, já é uma grande vantagem também em estar capacitando a nossa corretora. Porque a gente sabe que, por mais que, como você mesmo mencionou, a maioria das corretoras são generalistas. Só que a Viconseg, aí eu falo por propriedade, nós somos uma corretora que é segmentada. E mesmo na segmentação, por mais que eu tenha segmentação, é importante ter a capacitação. Então, para a gente poder ter uma excelência no resultado, para entregar o que o nosso cliente precisa, a gente tem que estar com a equipe capacitada. A gente está vendo aí a Copa do Mundo, os times, todo mundo treinado, todo mundo bem capacitado. Então, a Viconseg também tem essa capacidade, e essa capacitação. E a Bradesco, Alvino, nos proporcionou que são poucos corretores, né, que tem esse privilégio, e um dos corretores privilegiados é a Viconseg. Então, mais um passo à frente que a Viconseg dá para levar para o cliente tudo isso que tem de diferente no mercado. Então, quando o Roberto esteve lá, nós mudamos o quem estava presente aqui hoje, fizemos o encaixe, mas a importância que nós damos para o segmento de vida e para esse novo play que chega na prateleira da Viconseg, para a gente poder explorar e o cliente ter ciência do tamanho que a Bradesco já é, enquanto demais ramos de automóvel, agora no Vida e Previdência. Agora eu vou parar um pouquinho, senão que a convidada é ela, senão eu já falei. Vocês ficam falando, eu vou pescando aqui, né? Eu sou o único que posso pescar, né? E, por exemplo, eu já pesquei um título de uma matéria, Bradesco Vida e Previdência lança produto pioneiro no mercado, isso falando exatamente do produto que você acabou de falar aí, né? Dando o peso de importância disso daí. Roberta, eu queria que você falasse um pouquinho como conciliar esse mercado que, quando a gente olha Bahia e Sergipe, é um mercado gigante, né? Para você tá aí... Em números e território, né? Exatamente, em número, em território, e assim... E é uma região que a gente tem que ter um cuidado muito especial na divulgação e na conscientização do Vida. Sim. Né? Então, assim, nós vivemos em uma região, né, Léo, que a adesão do Vida ela é baixíssima. Sim. Né? Eu não me recordo de números do Brasil, mas eu lembro que eu acho que 17% era 12% do brasileiro tinha seguro de vida. Né? Então, se a gente traz para a nossa região, é menor ainda. Me fala um pouquinho do tamanho desse desafio, né? Territorial, populacional, de mercado, cultural, né? E cultural, né? De Bahia e Sergipe. Na verdade, quando eu vim para assumir esse desafio, eu entendi, primeiro porque eu também já estava vindo de um tamanho de mercado bem grande também, né? E aí, são choques culturais, né? Então, hoje a gente entende que a venda do seguro de vida não dá para ser feita simplesmente ofertando risco. Porque é muito complicado, a gente escuta muito as graças que todo mundo fala. Vou deixar para o Ricardão. E assim, a gente olha para o teu momento de vida. O produto seguro de vida, ele existe. É para proteção financeira, de patrimônio, a proteção da sua família. O maior bem que você pode deixar como uma prova de amor é um seguro de vida, né? Então, assim, pensando, eu converso muito com o meu regional... Um ato de amor para quem fica. Exatamente. Só um parênteses aqui, antes de você chegar aqui, você tocou nesse assunto, inclusive está no nosso Instagram, tem um vídeo que eu gravei relatando um título chamado, que eu mandei para alguns clientes, um título do vídeo chamado O Seguro de Vida, um ato de amor para a família. Então, olha a essência da palavra, o que quer dizer. O seguro de vida é um ato de amor. A gente não está falando de compra e venda de produto, falando de amor. Exatamente. Isso tem um apelo muito significativo, porque você para entender o seguinte, quando você vai falar de fato sobre seguro de vida, a gente não gosta de escutar essa palavra, seguro de vida.
Como que eu posso fazer, como que eu posso doar esse ato de carinho mesmo, esse ato de amor, sabe? E aí a gente também para pensar o seguinte, opa, será que a gente está vendendo da melhor forma essa proteção? Porque quando a gente fala de proteção, que é um viés diferente da gente falar sobre seguro de vida, a gente falar sobre proteção, você olha para você também, né? Tem um momento de, tudo bem, eu hoje, por exemplo, que é o meu caso, eu não tenho filho hoje, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho afilhados, eu tenho um esposo. Então, assim, qual é o meu maior bem? Se eu olho para a proteção financeira hoje que eu tenho, eu vou colocar de qualquer forma os meus sobrinhos, eu vou colocar a minha família, porque para mim é o meu maior bem. Então, quando a gente olha esse universo, e eu paro para pensar o seguinte, e se eu tiver uma intercorrência por algum momento, ou algo por um acidente... Uma invalidez. Né? Uma invalidez, seja ela parcial ou permanente, será que eu, não sei, pode ser que eu ou outra pessoa seja provedor da casa? Mas será que vai fazer tanta diferença essa renda não entrar? Ou essa renda cair pela metade? Por alguma coisa que possa acontecer comigo, intercorrência do destino, não tem jeito, né? Uma única coisa que a gente tem que é certa é que a gente um dia não vai estar mais aqui. Isso é a única coisa. Então, assim, poxa, por que não vender essa proteção dessa forma diferente? Talvez para utilização em vida, como doenças graves, né? Existe uma cobertura específica para isso. E aí a gente olha que tipo de doença pode ter dentro dessa cobertura. Pode ter até doença de Parkinson, cegueira, Alzheimer. Então, assim, que são coberturas do próprio câncer. Só um parênteses aqui, dados de ontem da Organização Mundial de Saúde. Até 2050, 91% da população brasileira será cometida de câncer. 91% da população brasileira. Então, praticamente, cada 10 novas pessoas vai ter câncer até 2050. Então, assim, é um número que é alarmante, que é assustador. E não tem como você falou. Assim como a morte é algo inevitável, esses dados da Organização Mundial de Saúde também infelizmente são. Esperamos a medicina melhorar para isso. Outra perspectiva que a gente tem, eu falo, Roberta, que a gente hoje, eu falo como corretor de seguros, que nós estamos aqui, a gente sabe que o Brasil é um país continental. A Bahia é do tamanho da França. Então, o Nordeste, culturalmente, eles estão um pouco atrás dos grandes centros, a região Sudoeste e Sul. E essa cultura do seguro, para nós, de fato, ela é mais desafiadora do que nos grandes centros. Primeiro que as grandes empresas dos grandes centros, as pessoas já se lidam com a questão do seguro nos grandes centros. Geralmente trabalham em grandes multinacionais, empresas grandes que já têm o seguro de vida ali. Então, eles já têm o hábito de ter, nas convenções coletivas, o seguro de vida. Em nossa região, que Conquista é uma cidade hoje que hoje nós temos os melhores índices da Bahia, mas ainda é uma cidade que ainda é tímida a indústria, ainda é tímida as grandes empresas. Então, Conquista é forte no comércio, no serviço. Então, nós, digamos que somos uma cidade ousada, né, Alvina? Conquista é uma cidade ousada. Então, nós não temos uma empresa que tem 20 mil funcionários. Nós temos empresas, as maiores têm 2 mil funcionários, né? Tá com a indústria. A DAS com 7 mil. 7 mil, que é uma empresa, uma das maiores que não é de Conquista. Mas se você pegar as empresas da nossa região, a grande maioria são empresas menores. Então, o forte na nossa cidade é o comércio e o serviço. E não houve um movimento assim por parte de nós corretores, eu falo, porque por isso que eu tenho a obrigação de estar falando hoje, ainda mais como representante do Sincor, eu falo sempre para meus colegas que nós temos a obrigação de difundir a cultura do seguro. A gente tem que falar, respirar seguro o tempo todo. Trazer para o cliente, desmistificar, como você trouxe, aquela questão do Ricardão. Poxa, eu ainda escuto essa conversa. É clássico, né? É clássico. Então, quando... como um fato que eu narrei, depois eu vou até te passar o vídeo, que já teve acho que quase mais de 2 mil visualizações. Depois dá uma olhadinha no meu TikTok, que acho que no meu TikTok ele teve mais. Teve mais. Tem mais de 2 mil visualizações esse vídeo, falando. Tá agorando a minha morte?
Tem um ditado popular assim que é na cana do Nordeste, está agorando minha morte. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas, quebrar essas culturas e trazer para as pessoas a perspectiva de que nós estamos protegendo a saúde financeira dela. Nós estamos protegendo o futuro da família dela, que é o bem maior. Então, por isso que esse vídeo chamado, intitulado Seguro de Vida, um ato de amor para a família, é um apelo que eu faço muito grande. Eu relato um fato que aconteceu com um segurado nosso e trago essa perspectiva de quando eu tive essa surpresa de, para mim, assim, sabe quando você consegue assim, ver um título na Copa do Mundo, você pode dizer, agora eu posso aposentar? Quando eu vi aquilo do cliente, que eu consegui alcançar aquilo ali, eu falei, poxa, agora eu posso eu posso morrer como corretor de seguros, que eu estou com o meu papel feito. E eu trago mais ainda para o corretor de seguros a perspectiva seguinte, que eu ainda comento com os colegas. Imagine se uma viúva lhe procurar como corretor de seguros do automóvel e te perguntar, meu marido tinha um seguro de vida? E você disser que não, você ofereceu, como fica a sua consciência? Porque o direito de escolher é do cliente, mas nós não podemos furtar o dever de ofertar e de dizer, e de falar do seguro de vida. Então, essa é a nossa responsabilidade. Nós que estamos na indústria do seguro, temos que falar. A Alvino brinca, eu sempre falo, é a menina dos olhos da Davi consegue, eu falo. Onde eu estou, tenho oportunidade, tomando cervejinha, eu brinco, eu ainda falo assim, minha esposa sabe que eu estou valendo mais morto que vivo. Morto do que vivo. Então, é trazer essa perspectiva. É difícil? É. Como corretor, estou trazendo o meu relato. E como você tem visto isso, principalmente assim, no interior que você está falando que nós estamos no interior do Nordeste? Sim. Na verdade, quando eu converso muito e vejo a região pela questão do avanço, quando a gente olha para convenção coletiva trabalhista, é onde a gente pega, talvez, pequenos nichos de empresa, né? Empresas com 20 funcionários, 10 funcionários, e começamos a desenvolver melhor pela convenção coletiva. A convenção coletiva não tem jeito, é sindicalizado, então, assim, existe uma obrigação desse... Exatamente. Agora, deixa eu trazer um dado para você, que me desculpa, estou cortando. Você acredita que, olha só, a convenção coletiva é algo obrigatório? Em nossa categoria de corretor de seguros é obrigatório ter planos funcionários. Você acredita que a grande maioria dos corretores de seguros não segue a convenção coletiva? Casa de ferreiro, espelho de pau. Então, olha como você vê, como é que eu... eu falo assim, como é que eu vou convencer o meu cliente a comprar algo que eu não compro? Pois é. E aí a gente começa a avançar e usar... E aí eu tive uma provocação, acho que foi hoje, inclusive. Eu tive uma provocação de uma corretora que ela estava falando, Roberta, convenção coletiva, você sabia que padaria tem convenção coletiva? Eu falei, você sabe que é a coisa mais sensacional hoje? É o uso da IA para nos ajudar. Quer saber o que tem de convenção coletiva dentro do estado da Bahia? A IA te informa. Joga lá um comando específico, um prompt específico, que ele vai te dar todas as convenções que você quiser. Agora, prepara, porque é PDF a beça. Então, assim, às vezes, são essas direções, sabe, Leandro? Que eu acho, o que eu entendo, justamente é sobre oferta. E isso acontece muito. Então, assim, a região pode avançar, ela deve avançar, muito com esse viés, olhar... talvez as convenções coletivas trabalhistas, porque é algo que a gente não tem por onde fugir. Porque se a gente não cumpre isso, a gente abre precedência para um funcionário ir até juridicamente nos acionar para reaver algo que tenha acontecido dentro do período de trabalho. E a gente ainda fala sobre período de trabalho 2 horas antes de chegar e 2 horas depois que sai do seu horário. Então, ainda está dentro do período disso. Então, se isso acontece, mexe no fluxo de caixa dessa empresa. E, às vezes, ainda não está dando a tração que deveria dar. Né? Então, assim, ainda tem essa condição. Então, olha com carinho as convenções coletivas. E o valor é tão irrisório para o funcionário que, assim, é aquela questão, né? Porque, às vezes, a medida que o cliente tem, né? Que ele calcula o seguro do carro, o seguro de vida baseado no do carro, quanto ele vai pagar. E pelo contrário, hoje a grande maioria das empresas, hoje que você pega a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, vai dar em torno de 9, 10, 12 reais por funcionário
por mês é um valor irrisório que, diante da responsabilidade e da preocupação, se você calcular, se você botar R$10, dá 120 por ano, 5 anos, são R$600. Para morrer hoje é caro. Um caixão custa quanto? Um velório simples hoje, um caixão acho que é 6, 7 mil reais. Então, só se fazer essa conta de padeiro, você fala, não, deixa eu só me resguardar dessa questão. Outro tema que me chama a atenção, porque quando eu trato para as empresas essa questão da convenção coletiva, a grande maioria das empresas que eu atendo, que tem convenção coletiva, eu tento ofertar algo mais. Vamos dar um exemplo aqui, que é a convenção coletiva do segmento de transporte, se não me falha a memória, é R$33 mil morte, R$33 mil de morte, invalidez. Se a pessoa ficar inválida, 33 mil, dá para ele adequar a casa dele para ele ter mobilidade, para ele reformar um banheiro, para ele poder comprar um móvel, uma cadeira. Não dá nem para ele ter a mobilidade na casa dele. Não é nem para ele sobreviver, é para ele ter a mobilidade. Porque uma pessoa que passa a ser cadeirante, ele precisa adequar a casa dele todinho. Do banheiro, a cadeira de roda, ao quarto, o piso, tudo. Então ele vai ter que fazer uma reforma na casa dele. E aí eu trago essa perspectiva para as pessoas. Tudo bem, a convenção coletiva é uma questão obrigatória. Porém, a responsabilidade civil da empresa para com o seu funcionário, que chama-se o RC, empregador, vai dizer que a responsabilidade é muito maior do que aquilo que está aquilo é obrigatório. Mas se um acidente de trabalho, se um juiz condenar a empresa a um valor maior, tem que ser pago. Tem que ser pago. Então, eu trago essa perspectiva para os empresários, para o despertar deles. Isso aqui é o que é obrigatório. Vamos fazer algo mais. A questão que é interessante, que a Roberta trouxe, é a questão de reter talentos. Esse produto eu acho bem interessante. Eu acho que vale a pena você trazer isso aí, porque é uma perspectiva à tona, porque assim, você tem aquele profissional na sua empresa, você quer perder, ele não vai perder. Aí tem essa possibilidade de você reter. Fala um pouco desse produto. Exatamente. Na verdade, a gente pensando muito no viés a gente diz muito C-level, né? Retenção de C-level, retenção de talento. Alguém que faz a diferença para você na tua empresa, sabe? E isso é bacana porque a gente começa a entender que eu estou valorizando alguém que, se ela sair da minha operação naquele momento, ou eu vou levar ela a zero, a minha operação a zero, né? Ou até eu conseguir dar tração para voltar a algo que seja sustentável para essa empresa. Então, cara, eu não quero perder esse talento. Eu não vou deixar alguém ir lá e abocanhar, né? Então, existem produtos hoje que a própria companhia, que a própria empresa paga para ter essa retenção. A gente dá uma cobertura de risco e que ele entende que depois de um certo período, ele pode resgatar esse valor que a própria empresa coloca como risco da morte dele. E ele mesmo pode resgatar daqui, talvez, 7 meses. Mas, assim, chegar a 2 anos aproximadamente, porque aí também a gente olha a retenção de talento, mas a gente entende que também talvez seja um tempo curto, que a gente vai ter que treinar outras pessoas para dar tração, mas naquele momento eu não posso perder esse cara. Então, eu olho para um viés de um produto mais específico, pautado para ele, né? No nome da empresa, a empresa que paga. E o que é legal, tá? Existem, e aí independente de ser um produto de retenção de talento, a gente fala sobre o viés empresarial, né? Quando a gente contrata um seguro para um funcionário, a depender do tipo de empresa que você se coloca, se é um lucro real, por exemplo, deduz imposto de renda. Você ainda deduz imposto de renda. Então, você pode deduzir até 20%. Então, assim, será que não faz sentido a gente ainda dar uma condição de trabalho, um benefício para que esse funcionário ou esses funcionários, no produto de retenção de talento, por exemplo, para que um funcionário que na verdade ele é funcionário, mas ele está na ata ou no estatuto, que faça sentido eu olhar para ele diferente e aportar essa condição com ele do que eu talvez acabar dando para ele um aumento de salário, onde talvez eu vá colocar na ponta do lápis que o imposto vai ser muito maior
Porque eu e você vamos pagar sobre isso, né? Então, será que não faz sentido eu te dar uma cobertura de risco e um certo momento da tua vida você resgatar esse valor que eu aportei e aquele período você estava super coberto comigo ali. Se qualquer coisa que acontecesse, você estava amparado por esse seguro de proteção. Mas a partir do momento que você definiu que você não está mais disponível para essa empresa, que você já fez o trabalho que você deveria fazer, que você já levou o que você podia levar, agora eu quero fazer o resgate. E aí eu posso fazer. Então, por isso é uma retenção de talento. Eu não dou um aumento de salário para ele num viés específico. Mas eu posso, sim, reter esse talento e futuramente ele fazer esse resgate. E para mim é novo. É algo novo, isso é algo diferente. Até porque quando você dá um aumento salarial, o imposto incide sobre o aumento. Então, às vezes, aquele aumento para o cliente, para o funcionário, é imperceptível. Então, ele não vale tanto a pena. Então, quando você faz uma questão de percepção de valor. Exatamente. Quando você faz a retenção de talento, você programa algo para que ele futuramente possa rever esse valor, é algo diferenciado. Então, são produtos que, como nós começamos falando, que é na prateleira da Bradesco, que são inúmeros produtos de proteção financeira que traz uma nova perspectiva para o segurado. Então, não só aquele produto tradicional, seguro de vida, que você faz só pensando na morte, na invalidez. Então, assim, tem muito mais coberturas, muito mais diferenciais. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho agora, Roberto. Assim, ter esse diferencial, você estava falando de idade para mim aqui em off, exatamente, né? Algumas coisas desse diferencial da Bradesco Seguros Vida e Previdência. Esse diferencial no Vida, entendeu? Quais são os diferenciais, quais são os pontos que a gente pode pegar e falar assim, poxa, se eu não me engano, você me falou de 80 anos, né? Exato. Esse aqui, é só a Bradesco que faz, não é qualquer um que faz, não. O que nós temos de diferencial dentro do Vida? E daqui a pouco nós vamos tocar no assunto, Léo, que eu acho que nós não tocamos aqui no podcast ainda. Vamos lá. No podcast que eu digo, nem todos os episódios, mas você vai me refrescar a memória. Sim, hoje a gente tem soluções no individual até 80 anos. A gente tem produtos... De entrada, né? Exatamente, de entrada. Eu posso contratar com 80 anos, eu não consigo contratar com 81. Mas com 80 anos eu contrato. E eu tenho esse produto desde que eu continue fazendo pagamento ou faço um pagamento específico anual e não tenha nenhuma intercorrência de pagamento, talvez umas 3 parcelas, né? Caso não tenha um cancelamento, 80 anos, 90 anos, ele vai estar coberto conosco. Então, a entrada dele é até 80. Diferencial também, nós temos produtos que hoje a gente diz declaração de saúde positiva. A famosa DPS. Que é a famosa DPS, que nada mais é também de saber se você tem algum histórico de doença pré-existente. Né? Então, quando você tem um produto que não tem DPS, ele tem uma carência, obviamente obrigatória, por 24 meses, mas a gente tem a possibilidade de talvez entrar em um nicho que a gente às vezes não via solução de proteção. Vou dar um exemplo aqui. Pessoas acima do peso. Eu tenho uns clientes acima do peso que a pessoa, todos os exames são controlados, estão acima do peso. Pessoas novas, mas nunca conseguiu fazer uma apólice de seguro por conta de estar acima do peso. Então, é uma possibilidade. Tá bom, ela aceita com a carência X, e você vai entrar no plano. Então, pelo menos a pessoa tem uma possibilidade de tá tendo acesso a um seguro. Exatamente. E aí a gente também tem produtos de um pagamento único, e aí vai até esse prazo, até essa idade também, 80 anos, com um pagamento único. Então, assim, eu decidi comprar uma apólice para mim e eu não vou pagar mês a mês. É óbvio que vai vir, às vezes, um aporte muito alto, referente ao valor que você quer, e até por conta da idade. É passível disso. Quando você contrata um seguro de vida... Exatamente. Quando você contrata um seguro de vida que ele está iniciando as suas atividades financeiras, principalmente, 25, tem produtos hoje na companhia que você pode pagar dos 25 aos 35 e está coberto com uma apólice num valor capital específico. E também tem produtos que eu defino que eu quero
talvez 12 milhões, eu tenho produto para 12 milhões. Só que você vai pagar um valor específico, seja mensal, seja anual ou uma única vez. Também eu contrato esse produto, já guardo a apólice comigo. Por quê? Eu já contratei aquele valor. Eu já passei por isso, porque eu paguei uma única vez por uma apólice que eu comprei 24 horas depois está comigo. Então, assim, eu tenho produtos que hoje a gente diz no mercado single premium, né, que é pagamento único. Então, hoje a gente tem soluções para dar andamento nessas questões que são nichos que a gente não via uma saída de proteção. Né? Pode ser que mais para frente a gente comece a olhar 80 mais. Sim, o mercado, você vê aí, né, o aumento da longevidade. A gente olha, hoje, a gente tem um aumento que, vamos botar assim... hoje, uma pessoa está vivendo aproximadamente 76 anos. Né? Então, assim... A expectativa de vida aumentou. Exatamente. A expectativa de vida das pessoas, então a gente está trazendo uma longevidade. Então, é por isso que a gente também vem vendo que o mercado se tem que se... adequando à realidade Exatamente. Tem social, que se movimentar. Se você pegava uma pessoa de 60... Há 20 anos atrás, uma pessoa de 60 anos de idade, era uma pessoa já aposentada. Hoje não, uma pessoa de 60 anos tem plena atividade, tá, atividade física, está trazendo outras... Começando uma nova vida amorosa, tudo. Eu vejo que assim, depois da pandemia muita coisa mudou nesse sentido, sabe? Assim, as pessoas se despertaram para isso, para buscar sair da caixinha. Você teve agora no Congresso de Salvador do Regional? Sim. Você viu a palestra de Molina? Vi. Molina não foi da menina de... Molina teve... Molina foi agora no clube. Foi no clube. Aquela que é da Globo é... A Renata... Renata Ceribelli? Ceribelli. Renata Ceribelli. Falando sobre longevidade. Então, ela traz essa questão de como uma pessoa de 60 anos, 70 anos, totalmente diferente de 20 anos atrás. Então, como o Roberto falou, Ativa, né? O modo de viver mudou, a tecnologia está a nosso favor, a saúde tem avançado. Então, hoje, uma pessoa de 60 anos não é mais uma pessoa idosa. Minha mãe tem 78 anos de idade, vai para academia todo dia e fica vendo meme no WhatsApp e no Instagram. A gente está falando de uma realidade completamente impensável de 20 anos atrás. Entendeu? Isso é verdade. Então, a qualidade. Então, até as seguradoras estão revendo essa questão da aceitação do risco. Que a gente sabe que o seguro de vida, o risco é um risco iminente. Então, é o único seguro que se tem a certeza é o da morte. Você pode ter um carro 20 anos e não bater o carro. Mas o seguro de vida, uma hora vai... Uma hora a gente vai ter um sinistro referente a isso. Então, se você tivesse seguro de carro a vida toda, pode ser que você não tenha sinistro dia nenhum. Mas o de vida, uma hora você vai ter um sinistro. Não é meu caso, né? Não é seu caso. Estou falando isso que eu tive alguns sinistros. Ultimamente. Muitos anos sem usar e ele estava sentindo falta de usar o parece que eu tive que usar tudo de um ano só. Além de tudo, eu sou cliente Biconselho. É assim, né? Esse mundo. Léo, eu não me recordo nesses quase 40 episódios da gente ter tratado do assunto Previdência. Verdade. E é um assunto tão importante diante Hoje, quando nós falamos de Previdência, todo mundo remete ao INSS, que eu não sei se eu vou receber a aposentadoria por lá. A gente já não sabe mais nada. Não sabe. O rumo da Previdência, o déficit fiscal, antigamente a pirâmide inverteu, né? Antes era uma massa maior contribuindo, hoje inverteu. Quem contribui quem aposenta está tendo mais gente aposentando que gente contribuindo. Exato. E a previdência privada é algo que é de chamar atenção também. Tanto que meus filhos, quando nasceram, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o registro e a segunda foi a previdência. Então, eu estou pensando no futuro deles. Então, a previdência da criança é algo que todo pai deveria fazer. Fazer a previdência, você coloca R$100 ali para cada criança ali, você tá tranquilo. Com 18 anos, você decide se vai fazer a faculdade, se vai resgatar, o que vai ser feito. E a previdência é algo que, diante do cenário político-econômico que nós vivemos hoje, é algo que todos nós devemos rever. E também porque deduz imposto de renda. Hoje, o valor que você paga na previdência, eu utilizo para, além de ter minha reserva,
eu uso para deduzir imposto de renda, porque você está reservando um valor e algo de muita importância. Fala um pouquinho da Previdência, que a Bradesco, a gente sabe que Previdência Bradesco. Juro para você, nós já falamos de tudo, do leque de produtos ali. Olha que bacana. Eu acho que quase todo, né, Tá Léo? Mas sendo eu primeiro. não me recordo. Não me recordo também, Não me não. recordo de ter falado de Previdência. Engraçado, né? E aí a gente cai nessa armadilha, né? A gente está conversando aqui sobre isso e começa a falar sobre a expectativa de vida, que aumentou. Então, por isso, a gente começa a entender que quem está aqui está pagando para quem já está aposentado. Só que aí também a gente olha outro viés, né? A questão da taxa de natalidade. E aí a gente começa a entender que de uns anos, há 10 anos para trás, era 5 para 1. 5 filhos para 1, né? Para uma mulher. E hoje, a gente não tem nem 1,5. Nem 1,5. Então, como que a gente consegue entender que aí olhar pela questão da Previdência Social, você conseguir um teto, que é a coisa mais difícil, Esse você coeficiente conseguir, é difícil. Exatamente. Você conseguir se manter num padrão que hoje, talvez o teto que tenha hoje, não comporte nem as suas contas básicas. E assim, a gente vai vendo como é que vem acontecendo o país, a economia, como está girando. Então, assim, a gente começa a entender que, poxa, será que poupar R$100, talvez, por cada filho que eu tenha, desde quando ele nascer, até 18 anos. até os 18 anos, para talvez ele utilizar, pode ser que seu filho seja aquele que nunca te deu trabalho, que você só tenha pago as questões da educação até o seu ensino médio, beleza? E aí ele estudou tanto e passou para uma faculdade pública. Ufa, eu gastei um período ali com ele, mas também economizei em outro lado. E aí, no momento que ele mais precisa, talvez o tal intercâmbio, que a gente já está muito acostumado, é falar, ô mãe, ô pai, é 50 mil. Ah, é 50 mil? Você lembra daquela previdência? Retira aí e faz. Porque eu já consegui fazer tudo que eu podia fazer. E aí a gente olha pelo viés do filho. Mas aí a gente também tem essa condição. A previdência privada hoje, ela é um complemento ou é algo que, na verdade, você vai olhar primeiro do que a previdência social. Então, assim... Eu acho que nós caminhamos para isso. Exato. A gente tem que olhar esse viés, entendeu? Então, assim, e outra coisa, vamos combinar? Para da gente ficar começando a pensar que a Previdência é só para utilizar também para a questão de aposentadoria. Você pode resgatar ela. Né? Você pode resgatar ela a qualquer momento. A Previdência é sua. Ela é sua. Eu uso uma ferramenta, eu uso uma empresa... Uma carência de a resgate. cada resgate, eu tenho que ter 60 dias para cada resgate. Né? Mas eu posso resgatar parcial, eu posso resgatar total. Agora, existe um outro viés, né? Não existe só o viés para resgate pensando na aposentadoria. Tem o viés de transformar em renda. Então, você pode transformar em renda vitalícia, renda por prazo temporário, renda com possibilidade, quando houver o seu falecimento, com possibilidade de 50% para o cônjuge, 25% para o filho. Então, assim, só tem o viés de aposentadoria? Não, porque tem outras possibilidades. É isso, né? Eu acho que nossa cultura brasileira, né, ela está muito ligada, quando a gente fala de previdência, a gente já liga na aposentadoria por conta da questão social mesmo. Né? É o social, não é planejamento de vida. Né? E a gente está falando aqui de planejamento de vida nossa, de nossos filhos e de segurança financeira e segurança patrimonial, como vocês falam. Eu acho que falta ainda essa conscientização e esta educação. Tá? Você falou tudo. Então, assim, mais uma vez, a gente bate na tecla. Aumento seguro, utilidade pública. Nós, da indústria de seguros, temos a obrigação de difundir essa cultura para o cliente. Não é o cliente que vai amanhecer, eu quero fazer uma previdência. Somos nós que temos de despertar para ele essa necessidade.
trazer para ele uma perspectiva, porque nada mais é do que a educação financeira. Quando você vai para países de primeiro mundo, isso na educação infantil, fala sobre educação financeira. Infelizmente, na nossa grade curricular, tá aí um professor também, que é Alvino Além do professor também. Não Quando tem terminar, me lembra de contar essa de Alvino professor, viu? Então, na nossa grade curricular nunca se tratou sobre educação financeira. Por que não, né? Não é, inclusive ter o capítulo Previdência, Isso. entende? E ter o capítulo Previdência Social, Previdência Privada, sabe? Assim, é algo que quando a gente, na vida adulta, a gente começa a ter alguns... saber de algumas coisas, eu falo assim, poxa, se eu soubesse disso aqui... Porra, se eu soubesse que a taxa Selic incidia sobre o meu financiamento imobiliário lá 20 anos atrás, quando eu fiz, talvez eu faria diferente. Semana passada eu estava ouvindo o podcast do... Esqueci, eu tenho um defeito que eu esqueço às vezes o nome da pessoa. Ele é o fundador do... Depois pesquisei, o fundador da XP. Ele tá no podcast Joel J. Por sinal, eu recomendo pra caramba, é um excelente podcast. E ele falando, né? Que ele começou com 10 mil reais lá atrás, e aí perguntaram para ele, hoje, o que você faria com sua cabeça de hoje, há 10 anos atrás? Ele falou assim, eu mudaria tudo que eu tinha feito. Olha que é um homem de sucesso. O cara, fundador da XP Investimento. Não tá falando de um cara que hoje é um milionário. Acho que é milionário. Então... Guilherme Benchimol. Isso. Então, não sei se a pronúncia é essa. É isso mesmo. Então, um cara que... Ele perguntou para ele o que você fazia 10 anos atrás. Então, a mesma perspectiva que o Alvino trouxe aí, de falar para o cliente, o que você faria 10 anos atrás que você mudaria a sua vida totalmente? Com certeza a gente reveria a questão de investimentos, reveria a questão de educação financeira, tudo isso. Então, nós temos que trazer isso para o cliente. Falar sobre seguro como educação, como proteção financeira, educação financeira, essa perspectiva. O cliente tem que entender que nós somos soluções e não problemas. E eu concordo, assim. O que eu acho que vai mudar daqui para frente é colocar na grade curricular a educação financeira. Eu lembro que, eu muito pequena, a minha mãe sempre falava, poupa, bota na poupança. Lembra para poupança Bamerindos? Exatamente. A Caixa Econômica, e tinha até um jinglezinho do Bamerindos. Mas assim... Continua uma boa. Exatamente. E eu, quando criança, a gente pega esses jingles assim, né? Numa tranquilidade, criança. Tinha um macaquinho da Caixa Econômica. Exatamente. E aí, eu ouvia muito a minha mãe falando, né? Tem que poupar. O tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Exatamente. Tinha um da Caixa Econômica também, depois você tenta buscar aí. Exatamente. E aí, eu lembro da minha mãe falando, Roberta, você tem que poupar. Roberta, tem que colocar num cofrinho, porque naquela época era cofrinho, porquinho. Aí depois aí começou, né? A gente conseguia abrir uma conta, mesmo que fosse uma conta estudante. E aí tinha a parte poupança. E aí, na época, era isso que a gente identificava como o início de uma educação financeira. E a minha mãe sempre falava, poupa, gasta X e coloca Y. Então, assim, eu fui educada, querendo ou não, assim, mas a gente fica pensando assim, poxa, se eu tivesse escutado a minha mãe naquela época, talvez até hoje eu tinha transferido esse dinheiro da poupança, não tinha gás, colocado numa previdência. E essa previdência já estava me dando frutos hoje, muito mais do que quando eu tenho só a consciência agora, quando você vira adulto, né? E aí você começa a entender, poxa, quando mãe fala... Cara, dá atenção. Eu pensei nisso agora. Dá atenção. Meu filho está com 13 anos, eu abri uma conta num banco digital para ele, e aí ele recebe mesada e tal, e aí comprou um drone, comprou as coisas com o dinheiro dele, né? E aí sobrou um dinheiro, aí eu coloquei, tem lá no banco digital, tem um porquinho para render. Aí eu mostrei para ele, eu falei, olha daqui um mês quanto é que vai estar. Quanto vai tanto? Aí ele, poxa, pai, rendeu 30 centavos de ontem pra cá. Eu falei, tá vendo? Ó, o dia tá produzindo. Então, a gente tem que estar fazendo isso. Nós falamos com nossos filhos, na educação financeira dentro de casa, trazer a perspectiva do economizar, como sua mãe fez lá atrás, da forma dela, mas ela tem uma educação financeira pra você. Sim. Ela trouxe uma perspectiva para você. Você lembra até hoje. Então, ficou marcado. Então, nós temos. E, mais ainda, falar para o nosso cliente.
levar para o mercado, a indústria de seguro tem essa obrigação. Se nós não falarmos, quem vai falar? Só vai ser dito aqueles jargões que são que segurador não gosta de pagar sinistro, que deixa dinheiro barrigado. Não, nós temos que quebrar todos esses paradigmas e trazer a nova perspectiva para o cliente. Trazer para que ele tenha uma compreensão diferente do que ele vive no dia a dia. É isso aí. E eu acho que assim, é de cunho social, né? O trabalho que vocês fazem, né? Vocês, corretores de seguro, fazem cunho social. Você trazer isso em pauta, em voga, ofertar mesmo. Você, há um tempo da conversa um pouquinho mais passada, você estava falando sobre a questão de uma viúva ir até o corretor e falar assim, mas o meu esposo, ele não fez nenhum seguro de vida. Você ofereceu. E você ofereceu. Como você fica como profissional? Exatamente. Aí você olha e fala pro cara. Mas aí tem uns que falam aqui assim, ó. Não, senhora. Eu ofereci. Mas sua consciência vai te cobrar. Mas olha isso aqui, ó. Porque eu já tive corretores conversando comigo e falando assim, Roberta, eu já coloco numa cartinha aqui pro próprio cliente, tá fechando várias coisas comigo. Fala assim, você não vai comprar o seguro de vida? Exemplo, não vai comprar a proteção financeira da sua família? Não. Então, calma aí, lê isso daqui. Lê e assina. Porque se a sua esposa, se o seu filho vier atrás de mim, porque eu faço já uma série de seguros seus, ele vai vir atrás de mim. Esse da cartinha é pesado, viu, Léo? E aí, toca o coração, né? Se eu assinar essa carta... Eu tô assinando... Ele tá pensando na bronca da esposa depois que ele morrer. O outro vai tirar ele do caixão. Ele já tá pensando vai tirar ele do caixão. Tá pensando na bronca. E porque se a esposa for igual a minha, filha, tadinho do meu esposo. E eu pego mesmo no pé. Mas é verdade, né, gente? A gente tem que começar a pensar em brincadeiras à parte. Isso é, de fato, algo que, se você já faz isso, como corretor de seguro, você já oferta, e o teu próprio cliente deixa de assinar algo que talvez seja R$100, o quanto que você pode pagar, se vai comportar o patrimônio que você tem, é outros 500. Se eu puder conversar com você e fizer uma conta que pelo menos eu tenho que ter garantido nesse capital 20% do teu patrimônio, por conta de TCMD, impostos que vão fazer sentido porque no falecimento não vai ter jeito, vai entrar num processo de inventário e eu preciso ter dinheiro... Liquidez imediata. Agora, liquidez imediata. Seguro de vida, uma previdência vai te dar essa garantia, né? Então, assim, por que não? Por que não, talvez, colocar R$100 por mês? Quanto que é R$100 por mês? Mesmo que seja um produto com reenquadramento, né? A gente olha aí que tem produtos hoje no mercado que é sem reenquadramento, você vai fazendo aniversário, não aumenta o valor do seguro, ou se aumentar, vai aumentar por conta do IPCA. Mas também tem produtos que são de cunho tradicional que ele acaba aumentando no ano a ano, porque você muda de faixa etária e você tem o IPCA incidido, né? Então, é bem por aí. Essa da carta, você realmente é algo assim de... dá um choque. É forte. Mas é algo que o corretor se preserva. Exato. Porque eu falo porque assim, nós fazemos, Roberto, abordagem com nossos clientes, a gente faz o cross-selling em todos os clientes, tanto a gente hoje, eu falo na corretora, a comissão é consequência. Nós temos que ter o trabalho, está sempre divulgando, levando para o cliente falar, mas por quê? Eu acho inadmissível, eu falo para o nosso time lá, de que em uma mesa de conversa entre vários clientes, o meu cliente seja abordado e dizer assim, não, meu corretor nunca me ofereceu isso. Seja o seguro residencial, seja o seguro empresarial, seja o seguro da casa, a vida, nós oferecemos. Então, é inadmissível que nosso time não oferte todos os tipos de seguros possíveis para o nosso cliente. E pelo menos falar com o cliente. De sempre estar falando, hoje a gente tem um momento seguro que é justamente isso, a gente tem essa perspectiva para falar com as pessoas, nós temos as redes sociais, nós temos a forma como o time faz abordagem com o cliente. Então, assim, se o cliente não quiser, ele nunca pode dizer que a Viconseg não fez o papel dela, porque nós fazemos o papel e temos esse cuidado de estar sempre falando, trazendo essa perspectiva para o cliente, dessa questão da importância. Porque nos países de primeiro mundo,
Alvino, infelizmente no Brasil não chega nem a 6%. Acho que é 6,5% do PIB a indústria do seguro. Em países como na Europa e Estados Unidos, chega a 17% a 18% do PIB. Então você vê que nós estamos muito aquém de atender às necessidades das pessoas. Que eu falo também, Roberta, que a atividade, o seguro tem a finalidade de restabelecer um equilíbrio econômico uma vez perturbada. Porque seja um carro roubado, seja uma vida ceifada, o seguro está ali para cobrir isso. Então, se as pessoas entendessem desta forma o quão é importante uma sociedade segura, os números seriam outros. Outro exemplo, na época da enchente de Porto Alegre, a indústria do seguro já passou de 12 bilhões de indenização, enquanto o poder público não tinha chegado nem a 700 milhões. Então, quer dizer, uma sociedade segura é totalmente diferente. Então, eu tive no Chile em 2013, em setembro, quando eu casei em 2010. Ato falho. Pelo amor de Deus, minha esposa não pode escutar. Ato falho. Em 2010, tinha tido em junho um terremoto. Em setembro eu tive, 95% das casas não eram seguradas. O poder público não teve quase que desembolsar recursos, porque a indústria de seguro foi responsável para poder estar acolhendo. Então, nós temos sim que fazer esse papel. O seguro de vida, previdência, é de suma importância. Nós, quanto corretores, temos o dever moral de propagar a cultura do seguro. Roberta, 1 hora de conversa, você acredita? Não acredito. 1 hora de conversa. Eu agora conversei pra caramba, eu sempre falei pra você, eu não posso deixar no seguro de vida, é meu ponto fraco. O nosso microfone está aberto para você, tá? Faça suas considerações, você e Léo, fique à vontade. Desde já, foi um prazer tê-la aqui. Toda vez que estiver por Conquista, sinta-se convidada para a gente bater esse papo. Trazendo novidades, né? Trazendo novidades sempre. Tá? Como eu te disse lá no início, é um bate-papo que acaba virando aqui bate-papo mesmo de amigo, de profissionais. Embora eu seja... Só numa mesa de bar que eu tô cerveja. Exatamente. Embora eu seja o cliente, né? Conversando e entregando informação de qualidade e vital para as pessoas que prestam realmente a atenção nesse programa. Tanto o consumidor final como o corretor que assiste esse programa e fala, poxa, eu tenho que fazer mais isso mesmo, eu tenho que passar a fazer essa venda qualificada de seguro de vida de forma mais contínua. Fica à vontade. Obrigada, Alvino. Obrigada, Leandro. Foi um prazer estar aqui. Essa 1 hora passou tão rapidinho, né? E quando a gente faz com amor, quando a gente trabalha com muito amor, com muita vontade, a gente passa, assim, mais de 1 hora às vezes. E a gente cria esse ambiente. Falar do que gosta, né? Exatamente. Trabalhar com o que gosta é sensacional. Eu trabalho com muito amor, né? Eu falo com muita vontade. E trabalho... né? Ah, que bom. Que bom, eu fico feliz por isso, porque é dever nosso, né? Trazer informações para vocês, informações de qualidade para o público, para os corretores, atualizações de produto. Então, assim, conte com a Bradesco Vida e Previdência, conte comigo, conte com a minha equipe, conte com o Lucas, que é o gerente que atende a região aqui. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer imensamente esse convite. Tá? Nós agradecemos. Só um parênteses aqui, que na minha aula magna da faculdade, o professor Vitorino Garrido disse uma frase que marcou até hoje. Faça o que você gosta para não precisar trabalhar para ninguém. Se você não trabalha, você faz o que você gosta. Então, deixo aqui o agradecimento. Mais uma vez, foi um bate-papo maravilhoso. Enriqueceu, né? Demais. Cada vez mais o Momento Seguro tem o nosso RAF está aumentando com as pessoas que estão vindo aqui. A qualidade dos convidados para nós é de suma importância. Como nós falamos aqui, nós não falamos de vender nada. Nós trazemos a conscientização para o cliente, para o consumidor, para o corretor, para o mercado de seguro como um todo. Então, o Momento Seguro te agradece mais uma vez. As portas estão abertas. Quando vier em Vitória da Conquista, pode marcar com antecedência para vir aqui, para trazer novidades. E quem sabe Lucas, na próxima também, pode já estar aqui para poder, independente aqui contigo, para a gente falar mais sobre o Momento Seguro. Muito obrigado. Obrigada, tá, gente? Fica com Deus. Roberta, valeu, Léo. E você, muito obrigado. E até o próximo Momento Seguro.
Momento Seguro.